Olá, boa noite a todos. Estou aqui já para a gente começar a nossa live. Daqui um minutinho está começando. E já estou entrando aqui. Vou aguardando algumas pessoas entrarem, mas qualquer coisa a gente já começa, tá? Quero começar no horário. Quem não puder assistir, não tem problema. Fica gravado no Face e assiste depois. Eu só quero começar no horário para a gente poder aí terminar cedo e não atrapalhar muita gente, tá bom? A minha voz está voltando ao normal agora. Passei uma semana aí meio sem voz, mas agora tá voltando ao normal. Então tem que tomar bastante água também. Oi, Mônica, tudo bom? E eu vou pegando aqui as minhas anotações, porque senão eu me perco. Roberto, tudo bom? Luciana, que legal, tem bastante gente entrando. Tá, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte de estresse, sobre autoconhecimento e gestão emocional. Por quê? É um tema que eu gosto muito de falar, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Ragazzini, sou terapeuta de reprogramação mental, e eu costumo falar que eu inspiro as pessoas a reprogramarem a sua mente, tá? Para adquirir a capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Por quê? Hoje o estresse causa mais de 90% das doenças, tá? Que nós temos conhecimento. Então, é complicadíssimo, né? Trabalhar hoje em dia com estresse. E como eu estava conversando hoje até com uma pessoa, a nossa vida, né, está cheia de estresse. Não basta o estresse real que a gente passa, a gente também tem o estresse imaginário. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Esse tema é muito gostoso de falar. Essa live é com base numa palestra que eu fiz lá na Uniso, tá? Então, é para os alunos, para que estão prestando vestibular, estão fazendo concurso, prova da OAB. É bem legal também, porque dá um rumo aí na parte dos estudos, tá? Só um minutinho que eu vou pegar um negocinho aqui que eu gosto de usar. Só um minuto. Esse é meu companheiro, ó. Opa! Esse é meu companheiro, meu cérebro. Eu costumo falar que eu ajudo as pessoas a pensarem fora da caixinha também. Gente, essa é a minha primeira live que eu tô fazendo ao vivo, tá? Então, assim, qualquer coisa de errado, desculpa, porque também não estou acostumada ainda com esse tipo de mexer na tecnologia, mas enfim, antes feito do que perfeito, tá? Então, vamos lá, só vou pegar as minhas anotações aqui, porque se me deixar, eu me perco nesse tema. O que é o Fórmula para Otimizar Resultados? Tá? É uma fórmula para você adquirir a capacidade de trabalhar com estresse, né? De lidar com o estresse do dia a dia para te potencializar mais os seus resultados. Por que isso? Como que a gente desenvolve essa capacidade de lidar com o estresse no dia a dia? Através do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós sabemos exatamente o que nos deixa alegre, o que nos deixa triste, o que nos deixa com raiva, enfim. A gente consegue ter um controle maior sobre as nossas emoções. Por quê? Porque a gente conhece, então a gente sabe, né, quais são as coisas que fazem com que a gente tenha certo tipo de emoção. Quais são os pensamentos, a gente já vai ver aqui, que faz com que dispare algumas emoções, tá? Então vamos lá. Como você pode aprender mais com essa live? Sinta-se à vontade para cometer erros, faça coisas que você não fazia antes, esteja aberto mentalmente, sem crítica, sem julgamento nenhum, tá? Se você não concordar com alguma coisa que eu estou falando aqui, ok, também tá tudo certo, mas escuta sem julgamento. Isso para você aprender, geralmente funciona quando você aprende no estado de relaxamento. Então relaxa e vamos curtir um pouquinho aqui a Adriana falando, tá bom? Bom, eu gosto muito de dar os parabéns para quem está assistindo essa live, assista você ao vivo ou depois gravada, por quê? Eu escutei isso uma vez do Vilela da Mata, onde eu fiz meu curso de coaching, e ele fala: você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não só dizem que querem algo diferente, mas fazem algo diferente para a vida de vocês. Porque a maioria das pessoas tem a síndrome de Gabriela, né? Elas reclamam, 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 mas não fazem nada para mudar. Então, o legal é que vocês estão aqui, você está procurando, né, buscando uma mudança na sua vida. Então, parabenize-se, gente, é gostoso. Ó, dê um abraço em vocês, ó, trate-se com muito carinho, que é muito bom isso. Oi, Flávia, Edith, Rejane, Alexandre, tudo bom? Ó, não vou vendo todo mundo, senão eu me perco aqui, tá bom? Obrigada por vocês estarem participando.
Então, parabenize-se, gente, deem os parabéns de estar aqui, tá buscando conhecimento, buscando autoconhecimento. Falam que o segredo, né, que o conselho, desculpa, mais antigo dado à humanidade vem do oráculo de Delfos, lá na Grécia, onde ele falava, conhece-te a ti mesmo. E como eu já falei, quando a gente se conhece, é uma arma poderosíssima para a gente mesmo. Para mim, é o segredo do sucesso, é o autoconhecimento. A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, do que a gente é capaz e quais são os pensamentos que nos movem, tá? Então, o autoconhecimento. E para sempre, quando a gente está iniciando uma nova jornada, né, foi o que eu falei lá para os alunos da Uniso, né, para quem está prestando vestibular, para quem está prestando concurso, vem uma série de serás, uma série de porquês, né? Será que eu vou dar conta? Ou qualquer desafio que a gente tem na vida, né? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir? Como eu falei, a vida hoje é cheia, né, de estressores externos, estressores internos, então sempre surgem esses sentimentos onde a gente começa a trabalhar um pouquinho, né, com o nosso questionamento sobre a nossa capacidade. E todos esses S's que eu falei de será, 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 tem o mesmo S do estresse, né? Isso causa estresse na gente, né? Acaba causando um estresse, todos esses serás. O nosso cérebro, ele não sabe isso aqui, ó, ele não sabe qual, opa, tô trocando a câmera aqui. Ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Para o cérebro nosso é tudo a mesma coisa. Então, aquele problema que a gente está passando, real lá, problema de trânsito, de falta de segurança hoje em dia, de conta para pagar, é um agente estressor. Mas quando a gente fica o tempo todo pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai ser, né, eu vou ser capaz de fazer isso? Também gera muito estresse para o nosso organismo, porque ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Então, acaba causando estresse. Mas quando eu falo de estresse, o que é o estresse, então? O estresse, ele é muito importante, tá? Ele é essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso organismo. O que acontece quando a gente sente estresse, gente? Qualquer desafio que vem do externo, o nosso cérebro, ele vai preparar, tá? Ele vai acabar preparando todo o nosso organismo para combater aquele desafio, para né, enfrentar, combater não, para enfrentar esse desafio. Então, o que acontece? Ele vai se preparar, tá? Psicologicamente, ele vai se preparar e vai deixar o seu corpo preparado. Então, você vai ficar com o raciocínio mais rápido, o seu corpo vai se preparar em relação ao estresse. Então, é importante que a gente sinta estresse. Todo mundo que me procura para fazer sessão de Theta Healing, né, quando eu trabalho com essa técnica, o que eu faço? Eu não falo assim para a pessoa, não, nunca mais você vai sentir estresse na sua vida. Eu capacito a pessoa a lidar com estresse. Onde foi na vida dela que ela aprendeu, né, a se sentir estressado e como que ela vai lidar daquilo de uma forma melhor. A gente faz um mapeamento do estresse. Quais os pensamentos que te deixam com estresse, a gente estuda níveis neurológicos, enfim. Então, é importante que a gente sinta estresse. O estresse é muito importante para a gente. O que acontece? O problema é quando o estresse fica o quê? Crônico, porque o nosso corpo normal, então o nosso cérebro preparou, nosso corpo vai enfrentar, né, aqueles desafios que estão vindo, e aí o que acontece? Ele volta ao normal, ok? O problema é que hoje, devido ao grande número de fatores externos que causam estresse, junto com a nossa mente, que não para de pensar o tempo todo naqueles serás, o que vai acontecer? A gente fica o tempo todo em modo estresse e vira o estresse crônico. Aí o estresse crônico, ele é prejudicial, porque o nosso organismo vai estar com aquele, né, funcionamento o tempo todo para aquela situação de perigo, seja ele real ou seja ele imaginário. Então, nosso cérebro começa a liberar cortisol, nosso sistema imunológico cai, porque ele vai ficar, né, naquele modo de enfrentamento, né, de defesa, e ele tira todo o nosso sistema imunológico lá e fala, não, a gente tem que estar preparado para enfrentar isso aqui. Tá? Então, esse é o problema. É aí que vai causando as doenças, que vão causando as doenças. Então, a gente precisa do estresse, né, para a gente sobreviver. Então, o que é o estresse, gente? O estresse é uma resposta que o nosso organismo dá, tá, a situações de desafios, as pressões internas e pressões externas que a gente sofre no dia a dia. Então, é importante que a gente sinta estresse, tá? É muito importante. Então, a gente não pode combater, mas sim adquirir a capacidade de lidar com o estresse. Eu não estou com a minha panela de pressão aqui, mas eu sempre costumo, acabei deixando, mas eu sempre costumo comparar, né, a metáfora da panela de pressão. A gente tem uma panela de pressão, ela vai sofrendo um monte de pressão, 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 pressão. O que acontece com a panela? Se ela não souber usar aquela válvula, né, se a gente não usar a válvula da panela de pressão, ela vai explodir. E é isso que acontece com o nosso organismo. Mas se a gente usa aquela válvula, o que acontece? Ela vai usar toda aquela pressão para cozinhar o alimento de uma forma muito mais rápida. Então, é isso que a gente tem que fazer com o estresse. Usar o nosso estresse a nosso favor, tá?
Eu agora que eu tô falando com vocês ao vivo, me dá um certo estresse, mas isso é legal, por quê? Porque ele torna o meu raciocínio muito mais rápido, porque o meu corpo está preparado para essa situação. Deixa eu só ir pegando aqui para não me perder. Um dado que eu levei, né, quando eu trabalho com estudantes, é o seguinte: 80% dos jovens no Brasil se sentem ansiosos antes de uma prova, 66% têm medo de tirar notas ruins, 59% acham que as provas vão ser sempre muito difíceis, 56% declaram sentir-se tensos na hora de estudar, 52% ficam nervosos quando não sabem resolver uma tarefa. Então, né, aquilo que eu falei, o estresse é muito normal, tá? E o que é, então, que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a voltar para o estado de relaxamento. Eu fiquei estressado, ok, fui lá, né, enfrentei aquele desafio, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o meu estado de relaxamento, estado normal. Como que a gente consegue voltar para esse estado normal? Como eu falei, começando a conhecer um pouquinho mais do estresse. O que é o estresse para mim? Quais são as coisas que no meu ambiente me deixam estressado, né? Quais são os meus comportamentos que eu tenho, né, que me causam mais estresse? Quais são as habilidades que me faltam para que eu possa ter a capacidade de trabalhar com esse estresse? Quando a gente fala um pouquinho de habilidade, vem um pouquinho das crenças. Quais as crenças que eu tenho, né, que fazem com que eu não me sinta capaz de lidar com aquela situação? Né? É aí que a gente começa a conhecer o nosso estresse, que a gente começa a mapear esse estresse, quando a gente começa a conhecer um pouquinho esse tipo de pensamento. Eu sempre costumo falar, sempre por trás de uma emoção, seja ela de ansiedade, seja ela de medo, seja ela de tristeza, de raiva, existe um pensamento automático. Esse pensamento é que dispara a situação de estresse. Quer ver só? Se você, provavelmente você já passou por uma situação onde você viu duas pessoas que passaram pelo mesmo evento, pela mesma situação e tiveram o quê? Reações completamente diferentes. Por quê? É o pensamento automático que está por trás dessa emoção. Se você combinar, eu sempre dou esse exemplo. Se você combinar com um amigo seu, uma amiga sua, enfim, de um encontro que seja, ó, vamos se encontrar amanhã lá no lugar tal. Se a pessoa se atrasa e você começar a pensar que a pessoa não liga para você, que a pessoa está fazendo pouco caso, que ela não está nem aí com você pode se sentir triste, você pode se sentir irritado, né? Se você pensar que de repente ela pode ter sofrido um acidente, aconteceu um imprevisto, você pode ficar preocupado e até ligar para a pessoa. Então você está vendo, não é o evento em si que acontece, mas é a interpretação que a gente dá, o significado que a gente dá para esse evento. E esse significado ele vem por trás de um pensamento automático que está lá atrás da nossa mente, das nossas crenças, né? Dos nossos valores, aquilo que a gente tem como verdade. Se eu acredito, de repente, que eu não sou capaz, que eu não mereço, né, o carinho, a emoção, o amor de outra pessoa, enfim, eu vou geralmente ter comportamentos que falem com que aquela pessoa não liga para mim, ela está fazendo pouco caso de mim. Se eu sou uma pessoa que, de repente, eu estou bem comigo mesma, talvez eu não pense nisso, mas eu pense, poxa, talvez pode ter acontecido alguma coisa. Então, vocês estão vendo como é importante a gente conhecer, né? E a mesma coisa quando a gente fala de estresse. Né? É a mesma coisa. É quando a gente fala uma prova, por exemplo. Será que eu vou dar conta dessa prova? Né? Se eu acho que sim, o que acontece? Para mim está tudo bem. Né? Então eu vou enfrentar essa situação de uma forma melhor. Agora, se eu acho que não eu não sou capaz, o que acontece? Eu, né, acabo ficando aí com o sentimento de eu não consigo, e aquilo me estressa muito mais. Então, o segredo é sempre a gente conhecer as nossas emoções e conhecer os pensamentos que fazem com que a gente tenha determinado tipo de emoção ou não, até para a gente conseguir lidar melhor com o estresse. Se vocês têm alguma dúvida, gente, pode perguntar, pode falar, tá? Eu aqui me perdi aqui, tem bastante gente entrando, obrigada, gente. Ai, que delícia, um monte de gente. Ai, obrigada. Tá? E o estresse causa o que na gente? Ele causa uma série de sintomas, né? Como eu já falei, 90% das doenças hoje em dia são causadas pelo estresse. Tá? O sistema imunológico da gente fica muito baixo, então causa muita doença, insônia, depressão. Existe um dado, inclusive, do INSS que fala que até 2020 a depressão vai ser uma das doenças que mais vão afastar as pessoas do trabalho, né? Então o estresse acaba tendo aí uma série de prejuízos. E eu gosto sempre de contar uma historinha quando eu falo de emoções e quando eu falo de estresse, né? Eu gosto de contar uma história, eu gosto muito de usar as metáforas.
Era uma vez um reino, né? Um reino encantado. E dentro desse reino encantado tinha uma série de anões, né? São os Smurfs, como os Smurfs. E cada anãozinho tinha a sua personalidade. Existia o anão medroso, que toda vez que o reino ia passar por uma situação de perigo, chamava o anão medroso. Por quê? Porque ele tinha todas as precauções, né? Ele tomava todas as precauções. O anão feliz era chamado para acordar todas as pessoas do reino na parte da manhã. O anão raivoso, toda vez que tinha que tomar uma medida, né, mais enérgica, né, então chamava o anão raivoso. O anão estressado era chamado toda vez que o reino estava passando por algumas pressões, para ele combater aquela pressão. E assim por diante. Todos os anões tinham a sua função. E quando a gente fala de emoções, né, a gente começa a falar, incluindo aí a ansiedade, né, essa parte do estresse, eu fico imaginando qual reino seria tão encantado como esse, se não o nosso reino. Então, nós somos formados por partes, né? Nós temos a nossa parte ansiosa, nós temos a nossa parte triste, nossa parte alegre, nossa parte raivosa, né? Nossa parte estressada. E é importante que a gente tenha todos esses sentimentos. E é importante que a gente olhe para esses sentimentos. Só que a gente é acostumado, quando a gente, desde pequenininho, não pode sentir raiva, não é legal sentir raiva. Tristeza também, a gente não sabe lidar direito com a tristeza. E o que acontece? A gente acaba afastando esses sentimentos e colocando tudo num quarto escuro. Então, às vezes, quando você acorda que você não tá muito bem, nossa, hoje eu tô meio desanimado, não tô muito bem, né? Tô meio borocochô. O que acontece? A gente, ao invés de falar, olhar para esse sentimento, a gente fala, não é legal se sentir triste, então tem que estar super animado, tem que estar... E a gente pega aquela tristeza e fica tentando afastar, né? O estresse mesmo, né? Hoje em dia a gente fala tanto de estresse, quando você começa a se sentir mais estressado, que você começa a ficar lá, aqueles sentimentos de estresse, aquela irritabilidade, você acaba querendo afastar, não posso ficar assim, eu não posso me sentir dessa forma. E a gente acaba afastando isso. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, são que nem crianças. O que acontece quando a gente não dá atenção para uma criança? Né? Quem é pai, mãe ou tem criança por perto sabe. A criança começa a chamar atenção, começa a fazer bagunça, começa a aprontar. E as nossas emoções, o nosso estresse, da mesma forma. Né? Quando a gente não dá atenção para ele, quando a gente não sabe, né, não quer dar atenção para o que está nos estressando, ele começa a chamar cada vez mais atenção. E aquela emoção vai ficando cada vez mais forte e a gente não consegue lidar mais com aquilo. Chega um ponto que a gente não consegue lidar mais com aquela emoção. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe. Então, o primeiro segredo que eu falo isso para todo mundo, quando eu aprendi isso, para mim foi uma libertação total, é você olhar para esse sentimento. Olha para essa emoção, olha para esse sentimento, mas olhar como? Dando atenção, né? Você vai pegar esse sentimento, você vai pegar o seu estresse, né? Vai tirar ele de dentro de você, vai olhar para ele como se ele fosse alguém, uma pessoa, tá? Vai falar assim, ok, estresse, você tá aí, né? A parte da Adriana que tá estressada. Oi, Adriana estressada, se você quiser dar um nome para essa parte sua, você fala. Aí a pergunta que você vai fazer para ela, porque as perguntas são muito importantes. Albert Einstein falava que se você tem 1 hora para resolver um problema, gasta 50 minutos pensando na pergunta que você vai fazer. Porque se você olhar para essa parte estressada sua e falar assim, por que você está estressada? Ela vai responder, porque está acontecendo isso, porque eu não tenho uma conta para pagar amanhã que vai vencer, eu não tenho dinheiro, porque meu filho foi chamado a atenção na escola, porque o carro tá isso, porque na minha casa tá assim, assim, assim. Ele vai começar a dar justificativas e você não vai sair daquele ciclo vicioso. Então, qual que é a pergunta que você tem que fazer para sua parte estressada para você começar a conhecer essa parte estressada sua? O que eu estou pensando que está me deixando estressada? Então, você vai tirar, né, a parte estressada de dentro de você, porque é muito mais fácil a gente dar conselhos, né, para uma situação, para uma pessoa, do que a gente cuidar da vida da gente mesmo. Porque quando a gente dá conselhos, a gente está olhando de fora, né? Então, eu estou olhando lá e estou dando conselho. É muito mais fácil, não é? Vocês não concordam comigo que é mais fácil dar conselho? Agora, quando a gente está dentro da situação, a gente às vezes não consegue enxergar. Então, tira o seu estresse daqui, coloca ele na sua frente e pergunta: o que eu estou pensando que está fazendo com que eu fique estressado? E você vai começar a conhecer as suas crenças, né? As coisas em que você acredita, o seu modelo de mundo, aquilo com que faz com que o seu mundo seja real, né? Como funciona o seu mundo para você. Isso é muito importante. O autoconhecimento começa por aí, quando a gente começa a saber os nossos pensamentos, né? E com todas as emoções você pode fazer isso. O que eu estou pensando que está me deixando com raiva, que me deixa irritado, que me deixa feliz,
Enfim, todas as emoções vão funcionando dessa mesma forma. Então, essa pergunta é muito importante para a gente começar a ter a capacidade de lidar com o estresse do dia a dia, com o estresse, né? O que que eu penso que faz com que eu fique estressado. Gente, alguém tem uma pergunta? Pode fazer, eu estou acompanhando aqui. Ai, obrigada. Sim, a ansiedade está muito ligada ao estresse. Sim, 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 sim. É um dos sintomas do estresse é a ansiedade. Rê, quando a gente sente mais ansiedade, a gente fica mais estressado mesmo, né? E é a mesma forma, da mesma forma, você, o que faz, o que você pensa que deixa você ansiosa? Porque a ansiedade, assim como o estresse, ela também não dá para a gente se livrar dela, né? A ansiedade está muito ligada aos pensamentos do futuro. Medo está ligado muito ao passado, desculpa, ao futuro. Ninguém tem medo do que já aconteceu no passado, né? Então, o medo, a tristeza está mais ligada ao passado. Então, a ansiedade, como ela está ligada ao futuro, o medo está ligado ao futuro, né? Começa a pensar, porque são pensamentos que a gente fica pensando lá na frente. Existem dois tipos de medo, tá? O medo real e o medo imaginário. Dizem, eu já vi isso em alguns estudos, que falam que a gente nasce com dois tipos de medo: o medo de cair e o medo de não ser aceito, tá? O resto todos são, né, que a gente vai colocando na nossa vida. E o medo real, assim como o estresse, assim como a ansiedade, ele é muito importante. A gente precisa sentir medo. Se a gente não sentir medo, né, a gente não sentir ansiedade, medo, por exemplo, a gente atravessa a rua e corre o risco de ser atropelado, porque eu não vou olhar para os lados, porque eu não tenho medo. Então, o medo é outra emoção que é muito importante, né? A ansiedade é importante, por quê? Porque ela te ajuda a lidar com o futuro. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, acho que uma grande maioria, aquele filme Divertidamente, né? É muito legal, porque tem uma cena que ela é adolescente, então são né, as emoções, ela trabalha muito com as emoções na mente dela. E ela vai mudar de escola, ela vai para uma escola nova. Então a pessoa pergunta assim: nossa, o que pode dar errado? O medo, ele chega com uma lista desse tamanho de coisa que pode dar errado, para quê? Para ele tomar precauções. Então vocês estão vendo como o medo é importante? Eu tenho uma prova, por exemplo, vou fazer uma prova amanhã. É legal que eu me sinta ansiosa em relação a essa prova, né? Agora, dura quando aquilo fica, né, comendo a gente por dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar, tirar a ansiedade dentro de mim, o medo, o estresse. Eu vou falar, o que eu estou pensando que está me deixando ansiosa? E aí você vai aguardar o feedback dessa parte sua, né? Geralmente, talvez eu não vá conseguir, ou, eu não vou bem nessa matéria. Tá, mas o que acontece que eu não vou bem nessa matéria? Existe alguma coisa que eu possa fazer com que possa melhorar o meu desempenho nessa matéria? E aí percebe que a gente começa a se movimentar na vida, ao invés de ficar naquela mesmice. Ok, eu fico assim, tô desse jeito mesmo, pronto, não. A gente começa a se movimentar, a gente começa a se conhecer, começa a ter insights em relação à vida da gente. Então é muito legal, né, esse tipo de funcionamento. Lógico, existem casos, né, mais graves, né, que a ansiedade ela já vai tornando uma química no nosso organismo, o próprio estresse. Aí é legal a gente tratar, é importante a gente tratar. Só que se a gente não acaba não tratando a causa, ou seja, os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente, a gente nunca vai parar de tomar remédio, por exemplo. A gente vai sempre estar tomando porque a gente não conhece os nossos pensamentos, né, e a gente fica sempre naquele ciclo. Então é legal a gente fazer o tratamento, sim, quando é preciso, é necessário, é legal, vamos tratar ele, né, no físico. Mas vamos tratar o nosso mental também, para que um dia a gente comece a se liberar, né, dos remédios. E como que a gente trata o nosso mental? Conhecendo os nossos pensamentos. Né, como eu já disse antes, oráculo de Delfos, gente, conhece-te a ti mesmo. Foi o conselho mais antigo dado à humanidade, e é o conselho que é o segredo da nossa vida. Quando a gente se conhece, não tem para ninguém. Não tem para ninguém mesmo. Vamos ver aqui, eu estou acompanhando se tem mais alguma dúvida. Então, aqui, importante, então, quais eventos e quais experiências me causam estresse, me causam ansiedade, né? Começa a mapear o seu estresse. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui depois um documento no Word, tá? Ou depois, quem quiser, eu deixo o meu WhatsApp, me pede, que é um mapinha que eu fiz do estresse, para a gente levantar isso dos nossos pensamentos, né? Então, e quais os eventos que me deixam estressados? Então, vocês podem começar a mapear todos os eventos que deixam vocês estressados. Dentro desses eventos, começa a avaliar se é o evento em si que causa estresse ou se é a sua percepção em relação àquele evento que te causa estresse ou ansiedade. A gente vai começar a perceber que é a nossa percepção em relação ao evento e não o evento em si. Aquele exemplo que eu dei lá atrás. Né? Se eu ficar pensando que o meu amigo não veio porque ele não gosta de mim, eu vou ter um tipo de sentimento.
Se eu pensar que ele não veio porque aconteceu alguma coisa com ele, eu vou ter outro tipo de pensamento. E assim por diante. Né? Então, não é o evento em si que causa as emoções na gente, mas a percepção que a gente tem daquele evento, o significado que a gente dá para aquele evento. E aí, depois dessa percepção, vem o quê? Vem a nossa reação àquele evento, tá? Existe na programação neurolinguística, não sei se vocês já ouviram falar, a pirâmide de níveis neurológicos, tá? Robert Dilts montou essa pirâmide de níveis neurológicos. E eu gosto muito de mapear o estresse com base nessa pirâmide. O que é essa pirâmide dos níveis neurológicos? A primeira base da pirâmide é o ambiente, tá? Então, aquilo que eu falei. O que causa estresse para você no ambiente, do seu ambiente? Começa a pensar sobre isso. Alguns agentes estressores no ambiente a gente vai conseguir reduzir, outros não. Por exemplo, se você trabalha num local que tem muito barulho, e esse barulho não depende do seu ambiente, você não consegue baixar o volume, por exemplo, de repente tem uma construção, tem algo fora que você não consegue trabalhar, você não vai conseguir reduzir esse agente estressor. Aí você vai trabalhar no quê? No seu comportamento. Né? Quais são os comportamentos que eu tenho, na sua capacidade de lidar com aquele ruído, por exemplo, e criando alternativas. Então, a primeira base da pirâmide é o quê? O ambiente. O que no meu ambiente me causa estresse? Né? Os agentes estressores que eu falei. O segundo, né, é o seu comportamento. Né? Qual é o meu comportamento que me causa estresse? Ou talvez qual é o comportamento que, se eu tivesse nessa situação, eu conseguiria agir melhor com relação a esse barulho, por exemplo. Vamos supor, tem um barulho lá, é um agente estressor, eu identifiquei como agente estressor. Qual é o meu comportamento, né, que eu tenho em relação a isso? Ah, eu fico irritada, eu fico isso, eu fico aquilo, tal. E o que eu poderia fazer? Qual comportamento que eu poderia ter de forma diferente? Né? E a gente começa a criar formas para combater esse estresse. A terceira basezinha aqui que vem subindo da pirâmide dos níveis neurológicos é o que? As nossas habilidades. Quais as habilidades que eu tenho que vão me causar que eu vou ter esse comportamento que vai refletir no meu ambiente? Quando a gente começa a falar de habilidade, né, a nossa mudança é muito mais forte. Porque quando a gente muda uma habilidade da gente, quando a gente adquire uma habilidade nova, isso daí vai refletir no nosso comportamento, que vai refletir de uma forma muito intensa no nosso ambiente. Quando a mudança ocorre aqui embaixo do nosso ambiente, às vezes ela consegue mudar para cima, sim, mas muitas vezes ela não consegue mudar o nível acima, ou a mudança é muito mais lenta. Mas quanto mais a gente vai subindo no topo da pirâmide, mais fácil fica a mudança e mais efetiva é essa mudança aqui para baixo. Então, mudando as nossas habilidades, né, a gente acaba mudando muito forte o nosso comportamento. E quando a gente fala de habilidade, começa a pensar assim: qual recurso que, se eu tivesse, eu conseguiria lidar muito melhor com essa situação, né? E aí a gente começa a pensar o quê? Em soluções e não ficar focado no problema. Eu sempre falo para os meus filhos, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que foca no problema e a pessoa que foca na solução. Qual que você quer ser? Né? Aquela pessoa que foca no problema, cara, você vai dar 10 soluções para ela, ela vai arrumar 20 problemas para você. Ok, não tem certo, não tem errado, tá? Tá tudo certo. Mas, né? Qual que é melhor? Ou você focar na solução, né? Quando você sai aqui do problema e começa a focar na solução, você começa a resolver as coisas. Isso ocorre em que nível da pirâmide? No nível de habilidades, né? Quando eu começo a adquirir habilidades, quando eu começo a pensar em soluções, mas soluções que vêm daqui de dentro de mim e não de fora. Tá? Porque eu não posso me responsabilizar pelo comportamento do outro. Se é uma pessoa, de repente, que você identificou que causa um estresse em você, tá, o que eu posso mudar? Você não vai mudar a pessoa, não adianta, a gente não consegue mudar as pessoas. Mas como eu posso mudar? Como o meu comportamento pode influenciar isso? Quando a gente acaba tendo esse tipo de autorresponsabilidade, eu falo que no começo dá raiva, porque a gente não pode mais ficar culpando ninguém. Mas depois é tão libertador, pode ser desafiador no começo, mas depois é libertador. A gente começa a ter um controle muito maior, né, das nossas reações e das nossas emoções. E aí você vai escolher se uma pessoa vai te deixar estressado, se um evento vai te deixar estressado ou não. A escolha é sua. Voltando para as pirâmides, acima do nível de habilidades, nós temos quem? As nossas crenças, os nossos valores, que todo terapeuta adora trabalhar com crença limitante, né? Coach gosta, né, Ricardo? A gente estava falando esses dias sobre crenças limitantes. Então, assim,
quando a gente chega nesse nível das crenças, tá? É muito mais importante, porque o que eu acredito que faz com que eu tenha determinada habilidade, que vai refletir no meu comportamento, que vai refletir no meu ambiente. A mudança aqui em cima, quando a gente muda a crença aqui em cima, a mudança é muito maior. Né? E uma das técnicas que eu gosto muito de trabalhar com o Theta Healing é essa, ele muda a crença, né? Ele faz uma reprogramaçãozinha aqui nessa chavinha, né? E aí você começa a mudar tudo que vem depois. Acima das crenças, o que a gente tem no topo da pirâmide? A nossa identidade, né? São as crenças que a gente tem sobre crenças de identidade. Aí vem aquelas crenças que eu falei de capacidade. O quanto eu sou capaz de lidar com essa situação? O quanto eu sou capaz de lidar com aquela pessoa que me deixa estressada? Né? O quanto eu sou capaz de lidar com a situação que eu vou ficar ansioso? Né? Aí, a mudança aqui, ela ocorre de uma forma, ó, ela vai muito mais rápido para baixo. Tá? Então, sempre a gente pensar dessa forma. Então, quando a gente começa a mapear o nosso estresse, as nossas emoções, vamos começando a mapear. A gente pode vir de baixo para cima, né? E mapeando toda a nossa, até a gente chegar na nossa identidade. Né? Quais são as crenças sobre a minha capacidade, sobre o meu eu, que influenciam na minha forma de lidar com o meu estresse do dia a dia? E vocês estão vendo como a gente começa daí a desenvolver o quê? A capacidade de lidar com o estresse. É por quê? Porque às vezes a gente não consegue reduzir o estresse, mas a gente consegue lidar com ele de uma forma melhor. É quando a gente começa o quê? A se conhecer, a conhecer as nossas crenças, conhecer os nossos valores, né? E a conhecer a nossa verdadeira identidade, o nosso eu. Gente, só deixa eu ver aqui se eu não estou fugindo muito do tema, porque eu começo a falar sobre isso, eu vou longe. Alguém tem alguma dúvida? Né? Tem algum comentário sobre algum fator que deixa, né, você mais estressado ou não? Né? Para a gente até poder falar de algumas ferramentas, né? Quando tem alguma interação é bem melhor, é bem mais fácil da gente conseguir aí trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com a pirâmide de níveis neurológicos, tá? E aí você tá, né, aqui, eu tô falando um pouquinho de estresse para você, como que funciona o estresse, como você pode otimizar os seus resultados através do autoconhecimento, otimizar a sua vida através do autoconhecimento, né? E a conhecer um pouco melhor o seu estresse, né? Quais são os fatores, o que deixa você mais estressado, o que não deixa você mais estressado, o que deixa você mais ansioso, começa a se perceber, começa a se conhecer, né, para você saber em que ponto você pode melhorar. Quando eu falo muito de estudos, né, para as pessoas que estão estudando, que estão passando por um vestibular, por prova, por concursos, enfim, né, é a parte do estudo, né, estudar. Como que é para você estudar estressado, estudar ansioso? Como que é a qualidade do seu estudo? Como que é o seu foco? Como que funciona a sua memória quando você está estudando dessa forma? Né? Uma das técnicas muito, muito, muito boas para a gente trabalhar com o estresse, com a redução de estresse, para o nosso organismo saber voltar, né, aquele relaxamento que eu falo, é o mindfulness, né, que é a atenção plena. Né? O que é o mindfulness? É a gente pegar a meditação, né, um termo muito simples, simplificando muito aqui, porque também não vou ficar explicando, que senão a gente falaria sobre ele só uma live, tá? É a gente pegar a nossa... como que fala? Fugiu agora. Desculpa, a gente pegar toda a parte de meditação do Oriente, né, que as pessoas ficam lá um tempo meditando e trazer essa forma de meditar para o nosso dia a dia. Então, escolha uma atividade do dia que você fizer. Né, eu gosto muito de quando eu estou escovando os dentes, que é um momento, um contato comigo mesmo. Ao invés de você escovar seus dentes pensando no que você vai fazer amanhã ou depois, não. Escova os seus dentes, concentrada no movimento da escova, né, na pressão que a escova está fazendo no seu dente, no gosto da pasta que você está passando, enfim. Lava-louça, hoje em dia, lava-louça é uma atividade que eu já gosto muito de fazer, que é onde eu treino, eu pratico a minha atenção plena. Numa caminhada, eu posso praticar a minha atenção plena. Enfim, existem diversas formas da gente meditar, tá? Não precisa ser só parado. Quem puder, né, tiver a oportunidade de meditar 5 minutos que seja por dia, de manhã antes de você levantar, à noite antes de você dormir, em qualquer momento do seu dia, é perfeito, gente, é maravilhoso.
tá? Por quê? Quando a gente respira, a gente medita, a gente mostra para o nosso sistema, a gente mostra para o nosso organismo que está tudo bem e ele consegue voltar daquilo que eu falei para você. Ele se preparou para a situação estressante, se preparou para aquilo lá e aí ele consegue voltar quando a gente para, né, se centra, quando a gente centra em si mesmo. Então, é um movimento muito importante, muito legal da gente fazer, tá? Agora, para quando a gente não tem esse tempo, então começa a colocar, né, a meditação no seu dia a dia, começa a se concentrar. E qual que é uma forma boa da gente praticar isso, a atenção plena? Concentra no corpo. Se você fizer isso aqui, ó, apertar a sua mão, ficar apertando mesmo, vocês podem até fazer agora isso, aperta bem a sua mão, bem forte, tá? E tenta pensar no que roupa que você estava ontem, o que você comeu ontem, o que você vai fazer amanhã, né? O passado a gente até esquece, mas a nossa preocupação é com o futuro. Tenta pensar aí, apertando bem forte a sua mão, o que você vai fazer amanhã, né? Quais os compromissos que você tem? Se você fez essa experiência, você percebe que fica muito mais difícil, né, fazer esse tipo de experiência quando você está concentrada no seu corpo. Já li também a respeito de pessoas que têm muita dor no corpo, o corpo está chamando para o momento presente. É porque a forma de dor você não consegue também pensar, né? Então, pensa sobre isso, no que isso faz sentido para você ou não, né? E começa aí a meditar o quê? Concentrando a atenção no seu corpo. Por isso que a gente às vezes concentra a atenção na nossa respiração. Mas você pode fazer qualquer outra atividade também, meditando, concentrando, né, no seu dia a dia. É uma forma da gente também reduzir esse estresse. A outra forma que eu falei, né, a forma da gente fazer o quê? A gente fazer também, usar, né, a nossa capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. E tudo isso, gente, vem do quê? De prática, tá? Não adianta a gente só escutar as coisas, só aprender e não praticar no nosso dia a dia, isso não faz sentido nenhum, tá? O importantíssimo é a gente colocar em prática. Todo aprendizado, tá? Eu gosto muito de falar isso também, dos níveis de aprendizado. Todo aprendizado, ele vem de uma incompetência inconsciente, que é quando a gente não faz algo, não sabe que tem que fazer, né? Eu costumo falar, quando a gente é criança, a gente não sabe que não sabe dirigir, nem pensar nisso. É uma incompetência inconsciente. Eu vou comprar para mim, né, que eu quero um didgeridoo. É um instrumento, né, que a gente toca através de sopro. E a gente tem que aprender a respiração circular. Então, até ter noção desse instrumento, né, eu não sabia que existia respiração circular. Então, eu estava numa incompetência inconsciente. Não sabia, para mim, aquilo lá tanto faz. O segundo nível de aprendizado, ele vem da incompetência consciente. Opa, eu não sei fazer isso, né? Andar de bicicleta. Quando você pega a bicicleta, você fala, opa, eu não sei andar de bicicleta, eu não sei dirigir. E até ontem eu pensei, puxa, eu não sei fazer. Existe uma respiração circular, eu não sei fazer. A grande diferença das pessoas que vão para frente, que são mais bem-sucedidas, né? Elas são as pessoas que conseguem passar dessa fase, que é a fase que você sai da zona de conforto, né? Onde a gente começa a prestar atenção, que a gente tem a noção que a gente é incompetente, né? A incompetência consciente para a próxima etapa, que é a competência consciente, ou seja, eu vou aprender a fazer. Né? Quando a gente, na nossa época, quando a gente aprendia a dirigir, que o carro nem tinha carro automático ainda, você ficava lá, nossa, e agora o que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu estou treinando a respiração circular, eu tenho que soprar o ar e inspirar. Falei, meu Deus, como eu vou fazer esse negócio? E aí você fala assim, fica tudo confuso, né? A nossa mente dá um tilt. É aí que a maioria das pessoas desiste, né? Quando a gente não sai dessa incompetência consciente, não, para competência, desculpa, agora confundiu tudo, ó. A incompetência inconsciente, incompetência da incompetência consciente, tá? Para competência consciente. Então, eu não sei, eu preciso aprender. Só que se a gente consegue passar dessa fase, que é a fase que causa mais desconforto, a gente vai para qual fase de aprendizado? Para competência inconsciente, para maestria, né? Onde a gente faz aquilo lá de uma forma assim, tipo, dirigir hoje em dia, muita gente dirige, não é certo, mas usa o celular, você olha para o espelho, você faz tal coisa. Você chega, às vezes, num caminho, num lugar que você nem lembra o caminho que você fez, de tão, né, do que é essa maestria que você faz inconscientemente. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar dessa fasezinha, que é sair da zona de conforto. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês agora, né, sobre faz a meditação, pratica um pouco de meditação. Vou ensinar alguns exercícios, se vocês quiserem, para vocês, para ajudar a lidar com o estresse, né, do dia a dia. Então, se você começa a praticar isso no seu dia a dia, você vai usar isso daí, vai virar maestria. As pessoas falam para mim, tá, Adriana, mas eu vou fazer isso na minha vida e quantas vezes eu tenho que fazer? Você tem que fazer até que seu neurônio aprenda que você tem um outro caminho, né? Ele já está tão acostumado a fazer, porque o que acontece?
eu tenho uma situação de estresse lá na frente, então, ou seja ela real, ou seja ela imaginária. O que que meu cérebro faz? Ele vai buscar lá no arquivo que eu tenho aqui atrás uma situação parecida e vai, opa, e trazer o seu comportamento, a sua reação, para uma reação igual. Ele já detectou o pensamento automático que você já teve lá atrás e ele vai. Quando você começa a ensinar um outro caminho neuronal para o seu cérebro, o que que ele faz? Opa, eu tenho um outro caminho. Então, quando o seu neurônio que está acostumado a fazer aquilo lá, ele vai, opa, eu tenho uma outra escolha. Então, você começa a ter escolhas, tá? Mas tudo é preciso que você faça o quê? Que você saia da sua incompetência consciente para competência consciente, tá? Eu saio da zona de conforto onde você vai aprender, tá? Onde tudo parece confuso, mas você aprende. E é aí que a maioria das pessoas param, desculpa. É aí que a maioria das pessoas vão parar, tá? É a hora de sair dessa zona de conforto, mas é aí que você vai fazer a diferença. Então, o legal é você aprender a lidar com o seu estresse, olhar para ele, é sair de uma zona de conforto, porque é muito mais fácil para mim. Ah, eu fico estressado mesmo, eu sou assim mesmo, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. É mais fácil, ok também, tá tudo certo. Mas se você quiser otimizar os seus resultados, quiser partir para essa onda de autoconhecimento, a saber como você funciona, para otimizar os seus resultados, e quando você sabe o funcionamento, seu funcionamento, você consegue o quê? Você consegue ter escolhas. Esses dias mesmo aconteceu um fato que me deixou muito irritada, estava muito irritada. Aí eu falei, opa, peraí, né? A gente detecta, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai, né, se percebendo, se analisando, uma autoanálise. Eu falei, opa, irritação, vem cá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu estou pensando que está me deixando irritada? Era por uma situação específica, tá? Que eu já sabia que era por aquela situação, mas o que eu estou pensando em relação a essa situação que me deixa irritada? Porque percebe, se eu perguntar para mim por que eu estou irritada, eu vou ficar ali, ah, porque aconteceu isso. Não. O que eu estou pensando que está me deixando assim, que eu estou ficando irritada? Ah, que tal pessoa aconteceu isso, agora tal pessoa vai sair por cima dessa situação. Falei, ah, tá. E hoje, Adriana, é importante para mim sair por cima da situação ou não? Aí eu falei, não, tanto faz. A irritação passou na hora. Você percebe? Porque eu dei atenção para ela. Eu encontrei uma solução, né? E aquela emoção, na hora saiu. Mas e se fosse, de repente, importante? Vamos supor que fosse importante para mim, nesse caso. Não, mas eu quero sair por cima, eu quero, né, fazer alguma coisa. O que eu ia fazer? Eu ia ficar irritada, vai adiantar? Não. Daí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha parte criativa, tá? Porque, lembra que eu falei que a gente é composto por várias partes? Eu falo, a parte criativa, vem cá. Ajuda a minha parte irritada a bolar algum jeito de a gente reverter isso e sair por cima da situação. Você percebe como você começa o quê? A focar na solução e não no problema? Eu vou sair dessa zona do problema e vou começar a focar na solução. E aí meu estresse e a minha irritação fez o quê? O que ele fez? Ele me ajudou, eu usei aquela válvula da panela de pressão, tá? Para quê? Para otimizar o cozimento dos alimentos, ao invés de ficar lá, né, pum, explodir com a pressão. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente começa a negociar com as nossas partes, né? Eu começo a negociar comigo mesmo, saber como eu funciono, para quê? Para otimizar os meus resultados, tá? E aí, a gente vai se conhecendo de uma forma muito melhor. Vamos ver se tem mais alguma. Então, como que a gente faz? Isso foi uma pergunta até que fizeram para mim, Rê. Pessoas de mau humor, pessoas de tal jeito, comportamento do outro me estressa, né? Como a gente lidar com isso? Aquilo que eu falei, a gente é responsável pelo nosso comportamento. A gente não consegue se responsabilizar e mudar o outro. Então não adianta, por mais que meu mundo seja cor-de-rosa, se eu vivo com uma pessoa que não tem, que é mal-humorado, e aquilo vai me estressar, eu vou ficar nesse looping de novo, percebe? E não vai adiantar. Eu costumo usar a técnica de puxar para mim sempre a responsabilidade. Por quê? Porque aí eu tenho controle. A gente não tem controle de nada, mas sobre as minhas emoções é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente busca o controle o tempo todo, vem a física quântica e fala das incertezas. Então a gente fica nessa zona. E aí o que a gente pode ter controle? A gente não consegue controlar o outro, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, né? Sabendo como a gente funciona. Então o que eu faço? Eu li isso uma vez no Efeito Sombra, do Deepak Chopra, adoro Deepak Chopra, e ele falava isso. Traz para você o que nessa pessoa, né, o que te incomoda isso, né, esse mau humor, o que te incomoda nessa pessoa, o que isso está refletindo de dentro de você que
que está te incomodando? Puxa para você, né? O Deepak Chopra fala que sempre, 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 quando algo nos incomoda muito, é efeito nossa sombra. Ele está dentro, tá linkado à nossa sombra, né? Ou são coisas, comportamentos também, que de repente a Vaiana Stable do Theta Healing fala que são quando a gente tem uma pessoa com comportamento, né, da gente que estressa muito a gente, ou que incomoda muito a gente, avalia o que eu aprendo, né, o que essa pessoa está trazendo de bom para mim, o que eu estou aprendendo com o comportamento dessa pessoa. Porque quando a gente pensa dessa forma, o que acontece? O comportamento dela muda, é ressonância, aí vem física quântica, vibração, acaba mudando. Então, a forma mais fácil de você mudar uma pessoa, não é mudando a pessoa, é mudando a gente mesmo. É se avaliando, aquela coisa que eu falei do autoconhecimento, é se avaliando. O que no comportamento dessa pessoa está me incomodando a tal ponto, né, de estar aqui, de estar dentro de mim? Avalia dentro de você, né? Talvez, no seu caso, vamos supor, seja um aprendizado para você mostrar que, você falou pessoas de mau humor, né? De repente, algo que esteja despertando em você a sua gratidão pela vida, o seu bom humor, né? Então, você precisa estar ali em contato com aquela pessoa de mau humor para despertar isso em você. Porque o nosso inconsciente, ele funciona da seguinte forma. Ele detectou um problema um dia, ele vai encontrar uma solução para resolver aquele problema. Dessa solução, vão ter diversos ganhos, certo? Então, talvez, em algum momento, né, você tenha aprendido sobre esse comportamento estressante das outras pessoas, e isso te trouxe vários ganhos. Então, mostra para mim como eu sou grata pela vida, como a vida é boa, como isso, como aquilo. E aí, quando a gente detecta esse aprendizado, aquilo que entendeu? Aquela crença, aquela emoção, ela também some. Por quê? Porque você aprendeu aquilo lá. Quando a gente ensina o nosso cérebro no aprendizado, aquilo lá também se desfaz. E assim em relação ao comportamento do outro. Não sei se eu fui clara, tá? Mas a melhor forma de mudar o comportamento da outra pessoa é verificando o que está me incomodando aqui dentro dessa pessoa, tá? E aí você traz a responsabilidade para você, né? E avalia dentro de você o que te incomoda. Talvez, de repente, algo que você queira fazer e não faz e não consegue, ou é algo que lá em algum aspecto da sua vida, porque a gente tem vários papéis, né, na vida da gente, em cada papel, em cada área da vida da gente, a gente se comporta de um jeito, então de repente você fala assim, não, mas eu não mal-humorado, eu não tenho mau humor, por exemplo, né? Eu não acho tudo difícil, mas talvez em alguma área da sua vida você haja dessa forma, achando tudo difícil ou tendo mau humor. E aí aquilo lá, comportamento na outra pessoa dela, reflete em você, ele pega ali. Tá? E aí, quando você começa a falar, poxa, é verdade, olha, em tal área da minha vida eu acho as coisas muito difíceis, eu começo a não pensar, você vai ver só, quando você detecta isso, o comportamento da outra pessoa acaba mudando. Aí a gente puxa a responsabilidade pra gente. Né? Começa a pensar sempre dessa forma. Quando a gente traz pra gente, fica muito mais fácil, porque sobre o outro a gente não tem o controle mesmo. Não adianta que a gente não tem. Vamos ver. Deu para entender então, né? Alguém tem mais alguma pergunta, tá? De como a gente pode aí otimizar, né? Eu estou só vendo aqui se eu fiz algumas anotações para eu também não sair muito do tempo e não viajar muito, porque daí eu viajo muito. Já falei, eu adoro falar sobre isso. Semana passada que eu fui fazer a palestra na Uniso, à noite tinha um número menor de pessoas e foi mais uma conversa. Nós ficamos 3 horas conversando, porque daí o pessoal começou a interagir, começou a perguntar e eu não conseguia parar de falar. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida também, tá, de como funciona o estresse, que nem a Regiane falou, para mim isso me deixa muito estressada, diálogo interno, quem tem às vezes aquele diálogo interno que fica o tempo todo falando, talvez seja uma causa de estresse, né? Pode falar, gente. Outra técnica muito legal, então, também, né, que eu falei para vocês, é a primeira do mindfulness, a gente praticar, isso reduz o nosso estresse, é muito legal, tá? Outra forma, respiração, né, respirar. Quando a gente respira, a gente mostra para o nosso sistema que tá tudo jóia, tá tudo em ordem, tá tudo legal. Então, se você não lembra, eu deixo, às vezes, o meu relógio para despertar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 3 vezes por dia, ele vai ali despertar e eu não vou parar nem o que eu estou fazendo. Se eu estou na frente do computador, eu continuo. O que eu estou fazendo? Se eu estou dirigindo, você não precisa fechar seu olho, você não precisa fazer nada. Só inspira, ó. E solta. Se você puder fazer a respiração 4x4,
que é aquela onde eu inspiro contando 4, seguro contando 4, solto contando 4 e fico sem ar contando 4, melhor ainda. 4 respirações. Ó, gente, 4, tá fácil. 4 de 4 por 4. De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, o máximo que você puder no decorrer do seu dia. Também é uma técnica que chama de cochilo poderoso, né? Porque o nosso cérebro também, ele tem uma otimização de funcionamento, ele funciona, depois ele precisa ter um tempo de descanso, para depois ele funcionar de novo e ter outro tempo de descanso. Não adianta, para quem está estudando, não, vou estudar 3 horas seguidas. Não vai adiantar você estudar 3 horas seguidas, porque você vai aproveitar aquele tempo, aí depois vai chegar uma hora que o aprendizado vai ficar mais difícil para você, tá? Então, não precisa. Mas eu não tenho tempo de parar, né? Tem aquele, para quem está estudando. Eu falo isso, gente, porque eu já estudei para concurso público, então eu sei, você fica alucinado, que você fala, não, tem um japonês estudando enquanto eu estou aqui, né? Tem uma pessoa estudando enquanto eu não estou. Então a gente quer estudar o máximo que a gente pode, mas não adianta, chega uma hora que o nosso cérebro lhe dá tilt. Então, gente, não gasta nem 4 minutos para fazer essa respiração. É muito pouco tempo, né? Nem 1 minuto, se for 1 minuto ou 2. Então, não precisa a gente ter o cochilo poderoso, então a gente faz o quê? Otimiza o nosso funcionamento. Fiz lá as 4 respirações de 4 por 4 durante o dia. Ele também diminui o seu estresse, o seu organismo, ele volta, né? Então, é muito legal essa técnica do cochilo poderoso. É uma técnica, assim, que ajuda muito. Eu acho que eu tenho no meu canal do YouTube, Adriana Ragazzini, tem essa técnica do cochilo poderoso, acho que está lá 2 técnicas para lidar com o estresse. É o cochilo poderoso e a técnica do sorriso interior, né? Que você imaginar. Eu não sei se eu fiz em forma de meditação essa técnica, tá? Se tá lá no meu canal, mas basicamente é você imaginar as células do seu corpo todas sorrindo, né? Imagine elas dando gargalhada. Você começa isso, você pode fechar o olho. Lembra que eu falei que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginário? Então, tudo que a gente imagina, para ele é real. Então, você vai fechar o seu olho, você vai imaginar, você vai lembrar de alguma época da sua vida que você sorriu. Quando criança, é melhor ainda, porque a criança sorri, assim, aquela gargalhada espontânea, né? Ou uma coisa que você sorriu muito, aquela, sabe, quando você dá aquela risada que doía a sua barriga? Lembra de uma cena, tenta trazer essa cena o melhor que você puder para você, né? Quando você ou era criança, ou ontem, ou traz a cena, lembra a roupa que você estava, com quem você estava, tal. E quanto mais forte você trouxer essa cena, né, de sorrindo, você dando aquela gargalhada, você começa, geralmente a gargalhada vai começar aqui, você vai espalhando essa gargalhada por todo o seu corpo, por toda a sua cabeça, desce, pé, até chegar no dedão do pé, na ponta dos dedos. Imagina você gargalhando todas as células do seu corpo, dando risada. Você vai ver só, é uma técnica muito poderosa também, né? Melhora, inclusive, dá uma turbinada do nosso sistema imunológico, né? Já foi feita pesquisas também em hospitais, tá? Onde eles tratavam algumas pessoas com o esparadrapinho assim, ó. A pessoa não estava nem sorrindo, só com o esparadrapinho assim. Elas tiveram uma melhora, tá, no sistema imunológico que melhorou o tratamento das doenças. Então, o sorriso, ele tem um efeito poderosíssimo no nosso organismo, né? E como o nosso organismo, hoje em dia, ele fica sempre no modo estresse ativado, na maioria das vezes, a gente está sempre no modo estresse ativado, sejam por situações que ocorrem no dia a dia, seja porque a gente fica imaginando o problema o tempo todo, fica naquela, né, ligado no que vai acontecer, será, e será, e será, e será. Então, quando a gente faz essa técnica também da gargalhada, que não leva nem 1 minuto, ele também ativa todo o nosso sistema imunológico. Então, o sorriso é muito bom, né? Você fala, quem tá doente, quem tá passando por situação ruim, não assiste filme triste, assiste só comédia para dar gargalhada. Depois você assiste filme triste. Mas o legal é a gente sempre tá trazendo esse sorriso aí pra gente, tá? É mais uma técnica muito legal que eu gosto muito de usar, né, para estresse também. Qual outra técnica? Diálogo interno. Eu não sei se vocês têm um diálogo interno. Tem gente que tem um diálogo interno bem estressante, né? É aquele diálogo que fica: por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não falou tal coisa? Por que você não fez? Não sei se alguém sofre disso, né? Eu já sofri bastante disso também, né? Meu diálogo interno era bem chatinho, e até que eu comecei a trabalhar com ele. O primeiro passo do nosso diálogo interno, para a gente ter um diálogo interno fortalecedor, primeiro, gente, é dar atenção, é olhar, né? Inclusive, quando a gente trabalha com constelações familiares, com as leis sistêmicas, é a lei do pertencimento, a gente não exclui nada. Olha, sempre que você olha, aquilo lá já dá uma baixada, por quê?
todo mundo quer pertencer, todos querem ser vistos, tá? Então, quando a gente exclui, o negócio fica muito mais forte dentro da gente, seja no nosso sistema, seja onde for. Então, olha para a emoção. É uma emoção de tristeza, é uma emoção de medo, é um estresse, é uma ansiedade, olha para aquilo, tá? Olha que é muito mais gostoso quando a gente consegue olhar para aquilo lá. Então, eu olhei para essa emoção, tá? Olhei para aquilo lá, né? E eu vou, primeiro ponto, antes de mudar qualquer coisa, o que que eu tô, conversa, é coisa de louco, mas conversa, o que que eu tô pensando, né, que tá fazendo com que eu tenha essa emoção, o que que tá acontecendo no meu diálogo interno, aí seu diálogo interno, você devia ter feito aquilo, você devia ter falado isso, blá, 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 você fala assim, ok, por que que eu não falei, o que me pediu de falar, conversa um pouco com esse diálogo interno, vê o que que ele tá querendo trazer para você, quais os insights que aquilo lá tá querendo trazer para você, tá? Escutou os insights, não para, ou tipo, olha, agora eu não estou podendo ficar escutando meu diálogo interno, eu tenho uma reunião importante, eu preciso estudar agora, não dá. Diminui o volume. Simples assim, faz a chavinha assim, diminui o volume, tá? Vocês vão ver só, é muito bom. Trabalhar com o diálogo interno dessa forma também, tá? E assim, são muitas técnicas, né? Muita coisa legal que dá pra gente fazer no trabalho com o estresse. A capacidade de lidar com o estresse, eu gosto muito de trabalhar com a técnica Theta Healing, tá? Que é uma técnica onde a gente vai lá no nosso início, onde o nosso organismo aprendeu a ficar estressado, aprendeu a ter esse modo, né, estresse crônico, esse modo operantes de estresse, né? E a gente faz uma reprogramação de todas as crenças que nos ajudam, né, para a gente trabalhar com o estresse de uma outra forma. Mas existem diversas técnicas que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, tá? Para os alunos da Uniso, e para quem quiser participar, se você está estudando, conhece alguém que está estudando ou quer participar do grupo também, eu vou fazer um grupo no Telegram e não no WhatsApp, porque o WhatsApp fica o tempo todo pulando. Eu participo de alguns grupos no Telegram, eu acho que é mais fácil, os arquivos ficam todos lá. Tá? Então, eu vou fazer um grupo no Telegram. Eu não consigo deixar o convite agora, o grupo já está formado, tá? Eu não consigo deixar o convite agora porque eu não sou das tecnologias. Mas depois eu vou fazer um post aqui chamando para o desafio e vou deixar o convite para quem quiser entrar pelo Telegram. O que que a gente vai fazer nesse desafio? Nosso desafio de 7 dias, tá? Onde a gente vai trabalhar. Peraí, deixa eu até olhar aqui que eu já comecei a fazer algumas coisas hoje. Eu vou fazer em forma de áudio. Por quê? Áudio fica mais fácil para você escutar no carro, onde for, então eu não vou fazer em forma de vídeo. No primeiro dia, a gente vai trabalhar com os nossos eus, tá? Vou trabalhar com os 3 eus. O eu que eu sou, o eu que eu o eu que eu finjo ser, né, para os outros, o eu que eu tenho medo de ser e o meu verdadeiro eu. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses 3 eus. Nós vamos fazer um exercício com a técnica Theta Healing para a gente conectar todos esses 3 eus, a gente conversar com eles de uma forma bem legal. Então, esse vai ser o primeiro dia. No segundo dia, a gente vai falar sobre emoções, vamos um pouquinho mais a fundo nas emoções, vamos aprender também um pouquinho da técnica Theta Healing para a gente conseguir liberar algumas emoções aí que impedem que a gente tenha um funcionamento otimizado, seja nos estudos ou seja na vida. No terceiro dia, a gente vai trabalhar com autoconceito positivo, né? Como é formado o nosso autoconceito, como a gente pode otimizar aí o nosso autoconceito através da nossa autoimagem, que é aquela imagem que a gente tem da gente mesmo, né? Que é o que torna as coisas pra gente de uma forma muito real, né? Como eu falei, é o nosso modus operandi, é o nosso mapa mental. É como a gente funciona, a imagem que a gente tem da gente forma as profecias autocumpridas. No quarto dia, a gente vai trabalhar como motivação, conhecer um pouquinho como se automotivar, a gente vai conhecer um pouquinho quais as coisas que motivam a gente e por que aquilo motiva a gente. Então, às vezes tem coisas que a gente não se sente motivado a fazer, eu preciso estudar, preciso fazer uma prova, não tô com pique, não tô desmotivado para estudar, então a gente vai aprender uma técnica aí pra gente, o que que faz com que a gente se motive, pra gente se motivar a estudar. No sexto dia, a gente vai aprender, vamos falar sobre, no quinto, desculpa, técnicas para reduzir o estresse, tá? Então, vou ensinar algumas técnicas para a gente trabalhar com estresse, para fazer essa redução do estresse, tá? E aí também entrar um pouquinho na capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. No sexto dia, nós vamos falar das nossas forças, dos nossos recursos. Lembra que eu falei lá que quando a gente, nas habilidades, quando a gente trabalha com os nossos recursos, a gente consegue trabalhar, né? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição que vão me ajudar, né, a lidar com o estresse do dia a dia, seja no estudo, seja na minha vida. Então, a gente vai trabalhar isso, né?
com as nossas forças, e também vamos fazer um exercício com a técnica Theta Healing para instalar todos os downloads de toda essa, né, essas qualidades, virtudes, recursos, ou seja, todas as nossas forças, aquelas que a gente já tem e algumas que a gente gostaria de ter. E no 7º dia, a gente vai trabalhar com o segredo da autoeficácia, do Bandura. Nós vamos fazer um brasão, tá, de autoeficácia, para a gente trabalhar com esse conceito de autoeficácia para otimizar e potencializar os nossos resultados, tá? Então, esse é o desafio, um desafio bem legal, tá com bastante exercício. Como que vai funcionar? Serão 7 dias, tá? Cada dia vai ter um pouquinho de teoria, só para a gente entender um pouquinho como funciona, e depois um exercício para a gente fazer, tá? Os exercícios, 90% com a técnica Theta Healing, que é uma técnica que eu uso, que é bem legal, tá? E vocês vão aprender um pouquinho mais sobre ela daí no desafio, para a gente instalar downloads, para a gente liberar algumas coisas, algumas emoções, algumas coisas que estão atrapalhando a gente aí no nosso dia a dia, que causam estresse. Tá? Então, basicamente, vai ser isso. Então, quem quiser participar do desafio, quem conhecer alguém, amanhã mesmo eu vou colocar o post aí no Face, junto com o link, tá, do convite do Telegram. Quem não tem o Telegram, baixa, que é facinho também, é só entrar lá no app e você consegue baixar o Telegram, então não tem segredo nenhum. Eu já falei isso, eu gosto desse ponto de grupos, eu acho mais fácil trabalhar com o Telegram, porque os arquivos ficam lá, a gente consegue ver tudo que tá lá, fica muito mais fácil do que o WhatsApp. E hoje em dia a gente tem tanto grupo do WhatsApp, fica pulando toda hora que a gente não consegue dar conta, tá? Então, o desafio vai funcionar dessa forma. Quem quiser participar, quem quiser se desafiar, tá? Tá lançado o desafio, participem, porque é uma forma um pouquinho melhor da gente, numa live, eu conseguir explicar um pouquinho para vocês como funciona, né, o nosso autoconhecimento, como o nosso autoconhecimento pode ajudar no estresse, mas não dá para trazer exercícios específicos aqui, tá? Fica muito solto. Ensinei até alguns exercícios, mas fica uma coisa muito solta. E com o desafio a gente vai conseguir incorporar isso um pouquinho mais na gente. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Desculpa qualquer coisa, como eu falei, é a minha primeira live, não sei mexer em muita coisa aqui ainda, estou aprendendo, mas antes feito do que perfeito, tá? Era uma coisa, às vezes, que antes me deixava muito assim, não vou fazer porque tem que estar tudo certinho, era muito perfeccionista, melhorei muito isso, tá? Porque é legal a gente ser perfeccionista, mas às vezes acaba nos limitando também. Então, já reprogramei essas crencinhas. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado em alguma coisa, né? Tenha feito a diferença na vida de vocês, saber um pouquinho mais sobre como o nosso autoconhecimento pode ajudar aí a gestão emocional e a nossa capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode perguntar à vontade, tá? Pergunta no inbox. Eu deixo depois meu WhatsApp aí também, eu estou sempre publicando meu WhatsApp, é aberto. Como eu falei, eu tenho um canal lá no YouTube que eu vou tentar baixar essa live e deixar lá depois também para quem não assistiu, porque eu não sei fazer isso ainda, mas acho que eu consigo, tá? Então eu vou deixar lá no canal também. Como diz o pessoal, né, os blogueiros, se inscreva no canal, dê seu like. Estou com 90 inscritos já, estou super feliz. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Tem bastante vídeo legal lá no canal também, falando um pouco sobre PNL, um pouco sobre Theta Healing, enfim, algumas técnicas que eu fui aprendendo aí nessa minha jornada, ok? Então, gratidão por terem participado. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Espero que eu tenha podido ajudar vocês um pouquinho. Até mais, então.